vamos à questão desse imbróglio todo envolvendo Lula. Como é que isso tudo aconteceu? Vamos analisar. A Bancop, que é o empreendimento habitacional dos bancários em São Paulo, só para vocês terem uma ideia, em 2008, a oposição em São Paulo já usava o caso da Bancop para tentar sacanear o PT. Mas não existia absolutamente nada que eles pudessem usar. O que é que eles faziam? Eles usavam como sempre foi feito na política, para sacanear. Porque não tinha nada, o Lula não tinha apartamento nenhum lá. Quem tinha lá uma cota de um apartamento comum era a saudosa Dona Marisa. Em 2009, aconteceu da Bancop mal e ela passou essa obra para a OAS. Para vocês terem uma ideia, de 2009 até 2014, o cara da OAS disse que o Lula já sabia que esse triplex era dele. Agora, nós temos que lembrar uma coisa. Segundo ele, o Lula sabia. Mas quando chegou em 2014, o triplex tinha sido feito totalmente inadequado para o Lula. O triplex não prestava para o Lula. A pergunta que nós temos que nos fazer é: como é que esse triplex era do Lula e ele foi feito totalmente inadequado para chegar ao ponto de, em 2014, segundo o Léo Pinheiro, o triplex ter que passar por uma reforma para se adequar ao ex-presidente Lula. Segundo o Léo Pinheiro, ele já sabia que o triplex era dele desde 2009. E ele nunca teve a curiosidade para saber como estava sendo construído esse triplex. Vocês acreditam nisso mesmo? O juiz Sérgio Moro começou a Lava Jato. Isso em 2014. O objetivo da Lava Jato nunca foi outro. O objetivo da Lava Jato sempre foi chegar no PT, no Lula, certo? E na Dilma. E principalmente no Lula. O que é que acontece? A Justiça de São Paulo, ela estava com ação contra 12 pessoas em São Paulo. Dentre essas pessoas, tinha lá o Lula, tinha a saudosa Dona Marisa, tinha o Léo Pinheiro, tinha o Vacari e tinha alguns outros. O pessoal de Curitiba inventaram a relação desse caso do triplex com a OAS e a Petrobras. A juíza de São Paulo, né, cometeu uma estupidez gigantesca. Estava com medo, naquela época o Moro parecia Deus. Ela abriu mão do inquérito e mandou para Curitiba. O Moro chegou lá, escolheu o Lula e a saudosa Dona Marisa e mandou o resto do processo para São Paulo. 10 pessoas em São Paulo. Em São Paulo, a justiça tocou esse caso. As 10 foram inocentadas. Inclusive foi inocentado o Vacari, o Léo Pinheiro. O juiz Sérgio Moro ficou com o Lula e a saudosa Dona Marisa, condenou o Lula e não condenou a saudosa Dona Marisa porque ela não estava viva, senão ele iria condenar. Eles deram um jeito de armar para levar isso para Curitiba. A defesa recorrendo em um determinado momento, o doutor Cristiano Zanin perguntou ao juiz Sérgio Moro aonde estava o dinheiro da Petrobras. Por quê? O juiz Sérgio Moro, o caso do triplex só estaria ao alcance dele se ficasse demonstrado o dinheiro da Petrobras na negociação desse triplex. Nunca ficou comprovado dinheiro nenhum, porque nunca existiu dinheiro nenhum. Esse triplex sempre foi da OAS e nunca deixou de ser. Mas aí a defesa do Lula perguntou: excelentíssimo, aonde está o dinheiro da Petrobras nesse triplex? Aí o Moro diz o seguinte para ele: olha, eu nunca falei nesses autos ou fora deles que tem dinheiro da Petrobras nesse triplex. Aí, resultado, a defesa do Lula vai lá e diz para o TRF4, olha, o Moro acabou de dizer que não tem dinheiro da Petrobras. Se não tem dinheiro da Petrobras, como é que o Moro é o responsável? Como é que ele é o juiz natural desse processo? O TRF4 simplesmente ignora. Aí, resultado, foi a primeira grande sacanagem. O Moro sabia que ele não era o juiz natural daquilo ali, porque não estava relacionado com a Petrobras, mas ele manteve. E o TRF4 foi lá e manteve também. Depois veio o quê? A gravação do escritório do doutor Cristiano Zanin. Apareceu a gravação. O telefone que o Moro mandou grampear era o mesmo telefone que estava na procuração dada pelo Lula para o doutor Cristiano Zanin assumir. Todas as petições que o escritório mandava lá para a 13ª vara tinha esse telefone e ele mandou grampear o telefone. Quando se descobriu que ele tinha mandado grampear o telefone, ele inventou uma história que esse telefone estava em nome de uma empresa
A primeira história foi essa. Aí o que é que a gente descobre? Que a companhia telefônica avisou em 15 dias ao juiz Sérgio Moro 2 vezes que aquele telefone era do escritório de advocacia da defesa do ex-presidente Lula. Isso foi levado ao TRF4 novamente e ao STJ. Pergunta, eles tomaram alguma providência? Absolutamente nenhuma. Continuaram tocando adiante, certo? Os crimes contra Luiz Inácio Lula da Silva. Vejam, aí já são 2 coisas que poderiam anular esse caso. 2. Aí vem a terceira. A defesa do Lula vai lá e pergunta, senhor juiz, qual foi o ato de ofício que o meu cliente cometeu para o senhor condená-lo? Porque um funcionário público, para você condenar, se você é funcionário público e o cara resolve lhe dar uma casa sem você dar nada para ele, é problema seu e do cara. O problema é se você fizer alguma coisa pro cara, em troca, relacionada com o serviço público. Aí a defesa do Lula foi lá e perguntou, mas senhor juiz, qual o ato de ofício do Lula? O que ele fez? Ele deu o que para a OAS? Ele deu algum contrato? Ele fez alguma coisa específica para a OAS? Aí o juiz disse o seguinte, olha, o ato de ofício é indeterminado. O cara condenou alguém por um ato indeterminado, ou seja, ele não sabe o que o Lula fez para os empreiteiros, ele não sabe, mas ele condenou o cara. A defesa levou isso para o TRF4 e o TRF4 também fingiu não ver. A partir desse momento, já estava na cara que o TRF4 nunca mais iria fazer alguma coisa decente. Até agora, eu já citei o quê? Três sacanagens que poderiam ter anulado isso. 3. Vocês estão achando que é pouco? Não, tem muito mais. Isso sem falarmos que, antes da condenação do Sérgio Moro, a defesa já tinha provado que a OAS tinha usado ele em uns contratos de debêntures, ou seja, ela tinha passado os direitos comerciais desse triplex para a Caixa Econômica Federal. Ela não podia passar esse triplex para o Lula porque ele estava no nome da OAS, mas os direitos comerciais no nome da Caixa Econômica Federal. A defesa descobre tudo isso, apresenta para o juiz da 13ª Vara e também leva para o TRF4. O que é que os caras fazem? Também ignoram. Na hora de julgar os processos do Lula, na hora de analisar, eles não analisavam nada. Tudo que existia lá, que provava a inocência do Lula, eles simplesmente deixavam de lado. Eles sequer tinham coragem de tentar analisar. 5, 6 meses depois, o que é que acontece? Uma juíza de Brasília, ela, para pagar uns fornecedores da OAS, ela resolve penhorar alguns bens da OAS. Adivinhe qual foi um dos bens penhorado pela juíza de Brasília? O tal do triplex. Naquele momento ele ainda estava no nome da OAS. A juíza penhorou o triplex. Isso todo mundo ficou sabendo. Foi um escândalo terrível. Lá vai a defesa de novo ao juiz e ao TRF4. O que é que aconteceu? Os dois ignoraram. Nós já estamos com 5 absurdos. 5. Isso aqui eu estou falando para vocês os absurdos mais cabeludos. Tá certo? Os mais cabeludos. Aí a OAS se junta mais no juiz Sérgio Moro. Por que é que a OAS disse que ela fez uma reforma e essa reforma era para o Lula? Porque ela precisava trazer o processo para 2014. Porque se ela não trouxesse para 2014, ele iria prescrever. Esse processo prescreveria. Eles não teriam como tocar. Por isso que a OAS disse que essa reforma foi uma coisa pedida pelo Lula. E aí, o que é que os caras disseram? Que na reforma foi gasto pelo menos R$1.200.000. O pessoal invadiu esse triplex. Todo mundo viu o que tinha lá. Uma cozinha de R$300.000 era um fogãozinho de 4 bocas que não custava 500 conto. A piscina que já existia, não foi colocada depois, que ela tem em todos os triplex, foi feito, segundo eles, foi um reforço para parar de vazar. A piscina não cabe 2 pessoas. A piscina valia o quê? O elevador, que parece mais um elevador de carga do que qualquer outra coisa. R$1.200.000 em uma reforma, em um apartamento que não valia R$1.200.000. Isso estava no laudo da Polícia Federal. Quando o pessoal entrou, eu já tinha essas informações. O laudo da Polícia Federal já mostrava isso.
Mas os caras não queriam saber. Eles estavam a fim de condenar o Lula e fim de papo. Isso aqui eu estou falando do triplex, para chegar no sítio ainda. Porque tudo que vale para o triplex vale para o sítio. Aí vocês dizem assim, Paulo, acabou o negócio do triplex? Não, não acabou. Depois a defesa descobre que o Léo Pinheiro pagou 6 milhões de reais aos outros delatores para os caras contarem a mesma história que ele. O Léo Pinheiro pagou do dinheiro dele para os caras mentirem contra o Lula. Isso foi descoberto, veio à tona, a defesa levou ao TRF4. E o que é que aconteceu? Os caras mantiveram a condenação do Lula. Isso aqui porque eu não estou entrando, pessoal, nos promenores. Por exemplo, o Marcelo Odebrecht, da Odebrecht, apresenta uma prova, o Ministério Público apresenta a mesma prova, só que a do Marcelo Odebrecht está com 2 assinaturas, a do Ministério Público só tem 1 assinatura. E várias outras coisas que esculhambariam qualquer lugar do mundo esse processo. Mas aí vem a questão do sítio. Depois que o Moro saiu, quem é que assume a questão do sítio em Atibaia? A juíza Gabriela Rato. Fez aquele interrogatório com Lula, aquela coisa escandalosa, todo mundo viu, ali a gente já sabia o que ela ia fazer. No decorrer, na transição que o Moro saiu, até escolher o outro juiz, chegou um determinado momento que ela passou para a imprensa que ela não ia julgar nada do Lula. Por que ela não ia julgar? Porque ela ia esperar entrar um juiz substituto. Mas por que é que ela disse que não ia julgar? Porque esse juiz substituto que estava na frente para assumir era um juiz deles, era um juiz amigo deles. Nesse meio do caminho, outro juiz com mais tempo entra na jogada. Quando esse outro juiz com mais tempo entrou na jogada, que é esse que hoje é o titular, ele não era do grupo deles. O que foi que ela fez? Ela se antecipou e condenou o Lula no caso do sítio. Aí vocês vão lembrar que a condenação dela foi uma cópia muito mal feita da do Moro. Todo mundo sabe disso. Por quê? Porque ela não teve tempo. Ela teve que se antecipar. Então ela copiou e colou a sentença do Moro. Agora, mais recentemente, o TRF4 anulou uma sentença da própria juíza, porque ela também fez isso em outro caso, só que não envolveu o Lula. Se não envolve o Lula, aí não passa. Mas se envolve o Lula, passa. Pessoal, vejam, sempre o objetivo foi o seguinte: prova que tem dinheiro da Petrobras. A 13ª vara não poderia condenar ninguém se não tivesse, nesses casos do Lula, se não tivesse relacionado com a Petrobras. Como o Moro já tinha dito que não havia dinheiro da Petrobras direto nesse triplex, o que é que eles criaram? Aí entra a OAS, entra a Odebrecht, eles criaram algumas coisas, uma pegou, outra não pegou. Qual era a tentativa deles? Eles tinham 2 tentativas. A primeira era formar de alguma maneira para a opinião pública a ideia de que o PT tinha conta fora do país. Tá certo? Então vinha os caras da Odebrecht e diziam alguma coisa, vinha os caras da OAS e diziam, ah não, mas o Lula me perguntou sobre as contas fora, tudo armação para ver se colava, mas não colou. Mas o que foi que colou? Todos eles criaram a narrativa de quê? De um setor de propina. A Odebrecht criou a narrativa do setor de propina, a OAS criou a narrativa do setor de propina. Por quê? O que é que esses caras precisavam? Olha, tem dinheiro da Petrobras sim, por quê? Porque o dinheiro saiu daquele setor, e aquele setor vinha dinheiro da Petrobras. Ou seja, como eles não tinham condição de fazer a ligação direta, eles criaram de um setor e começaram a dizer que o dinheiro que saía dali também era da Petrobras. E se o dinheiro saiu do setor de propina e foi para o sítio de Atibaia, o Lula estava recebendo dinheiro da Petrobras. Aí o que é que eles disseram? Pegaram lá, em relação ao sítio, e disseram o seguinte, olha, saiu 700 mil desse setor aqui e foi para gastar no sítio, 700 mil. A defesa do Lula teve acesso ao sistema da Odebrecht e o cara fez a perícia. E o que é que o cara descobriu? Que esses 700 mil que eles tentavam relacionar com o sítio, na verdade, ele foi para o cara que hoje é o presidente do conselho da Odebrecht. Os 700 mil, na verdade, foi para um dos diretores da Odebrecht. Esse dinheiro não foi para o sítio. Isso ficou provado. Isso ficou provado antes da condenação. Isso foi apresentado para a juíza Gabriela Rato. Olha, está aqui. Não houve a relação. Não tem isso aqui. Certo? Isso aqui não existe.
O que é que aconteceu? Ela simplesmente ignorou. A defesa foi para o TRF4. O que é que eles fizeram? Ignoraram, gente. Então, esses caras não tem como mudar. O STJ também não vai mudar, gente. Eles vão manter a condenação. Vocês acham que é só isso? Não, tem mais. A defesa do Lula já apresentou provas robustas. Inclusive os peritos da própria Polícia Federal dizendo que eles não podem garantir a cadeia de custódia do sistema. Ou seja, eles não podem garantir se o sistema foi burlado ou não. Muito pelo contrário. Teve um dos peritos que disse o seguinte, olha, teve modificação nesse sistema, onde já não se podia mexer mais no mesmo. Teve alteração de arquivos nele. Ou seja, essa cadeia de custódia foi quebrada. A defesa do Lula levou isso para o TRF4, levou isso para o STJ. E qual foi a decisão dos caras? Nada. Ainda sobre o sítio de Atibaia, que a Gabriela Hart condenou e o TRF4 manteve. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que na condenação desse sítio, a juíza Gabriela Hart e o TRF4, eles desconsideraram de forma inacreditável 3 decisões do STF? Vocês sabiam que eles desconsideraram 3 decisões? Por 2 vezes o STF disse com todas as letras que eles não poderiam utilizar os depoimentos da Odebrecht, dos caras da Odebrecht, para condenar o Lula. Vocês não estão entendendo? O STF diz com todas as letras, olha, os depoimentos da Odebrecht não podem ser utilizados nesse processo em Curitiba com Lula. A juíza Gabriela Hart foi lá e desconsiderou. Condenou o Lula usando os depoimentos. O TRF4 foi lá e desconsiderou. Condenou o Lula usando os depoimentos. Veio uma segunda ação no STF. O STF decide o quê? Os delatados, eles têm que falar por último em relação aos delatores. Primeiro fala os delatores, depois fala os delatados. A defesa do Lula já tinha recorrido no caso do sítio lá atrás. A defesa do Lula apresentou as alegações finais antes dos delatores. Ou seja, estava sendo delatado e falou antes. Foi lá e disse, olha, isso está errado, não pode. A gente tem que falar depois. Um outro cara veio no STF, ganhou a ação. O STF determinou que realmente o delatado tem que falar por último. O que é que aconteceu no TRF4? Eles passaram por cima do STF, disseram que se dando o STF, aqui quem manda somos nós vamos condenar e pronto. Condenaram do mesmo jeito, certo? Olha, gente, vejam o que eu passei aqui. Quanto tempo eu passei aqui? Vejo quantas irregularidades, vejo quantos crimes eu narrei aqui, cometido por juiz Sérgio Moro, Gabriela Hart, TRF4, contra Luiz Inácio Lula da Silva. Eu também posso dizer a vocês assim, sossegado. Essa questão do sítio hoje, eles estão fazendo por desespero. É desespero. Isso aí já está anulado. Eles vão ser desmoralizados. Eu não tenho dúvida disso. Mas vejam, isso que eles estão fazendo é o quê? É para tentar, forçar para cima do STF, o STF não suspender o juiz Sérgio Moro. Não vai rolar, gente, não vai rolar. Então aqui, só para vocês entenderem o quanto de crime esses caras cometeram para condenar Luiz Inácio Lula da Silva. Hoje os verdadeiros criminosos é os que estão lá dando a canetada. Lembrando a vocês que hoje no canal Lula Livre por Nossa Democracia às 21 horas, nós estaremos lá com a nossa live política com vocês. Obrigado e até às 21.